Fala turma, seja muito bem-vindo. Aqui no canal você vai encontrar o melhor conteúdo para poder alavancar sua carreira de estrategista e poder evoluir aí na sua carreira publicitária. Eu sou o Bruno Lobo, sou diretor de estratégia e hoje eu vou falar de um tema que às vezes tira o sono de muito planejador, principalmente no início de carreira. Vale mais seguir uma carreira de planejador offline ou planejador digital? Será que existe uma terceira via? Esse é o tema de hoje. Vamos revisar um pouquinho o que um planejador digital faz, o que um planejador offline faz e qual deveria ser a sua melhor escolha. Durante muito tempo a gente tinha que escolher. Por um lado, você tinha agências mais consolidadas, agências maiores que trabalhavam já há um bom tempo com comunicação. Do outro lado, você tinha as promissoras agências digitais que estavam explorando um mundo ainda desconhecido do que poderia ser o marketing digital ou a comunicação digital. Você deve estar se perguntando, existe diferença entre um planejador de offline e um planejador de digital? Hoje, até que você não encontra muitas diferenças não, mas durante um bom tempo, os planejadores offline acabavam trabalhando muito mais o que lá no passado a gente chamava de account planning, ou seja, eles trabalhavam com a estratégia de marca, posicionamento de marca, um olhar mais macro para a campanha de comunicação. Cabia a esse planejador definir o que a marca é, qual insight deveria trabalhar, qual abordagem de comunicação a gente deveria ter para poder alcançar êxito ali no público do cliente. Já o planejador digital trabalhava muito mais com a parte tática e até prática da própria comunicação. Ele geralmente recebia a estratégia de marca e precisava materializar essa estratégia de marca nos canais de comunicação, principalmente nos canais digitais, que era o cerne ali da agência digital. Cabia a esse planejador trabalhar como seria a mensagem e a adequação de mensagem em cada canal digital, no que a gente chamava na época de ecossistema digital. Ou seja, todos os canais digitais onde a marca se manifestava, a gente estudava a integração entre eles e como é que a marca poderia, por exemplo, se portar e estar num site institucional, num blog para os mais antigos ou para os mais novos nos perfis de redes sociais. Para entender um pouco melhor essa diferença, talvez seja importante a gente voltar no tempo e eu vou contar essa história para você aqui, tal qual eu vi ela acontecer. Para resgatar essa história e entender muito bem dela, é preciso reconhecer que a publicidade digital, não tem bons 50 anos pelo menos. O Facebook, por exemplo, nasceu em 2004 e nos anos 2000 foi onde o Google lançou e anunciou o Google Ads como ali a plataforma de anúncios da rede de display que ele estava ali consolidando há alguns anos, com DoubleClick e as ferramentas que ele já estava testando ali há alguns anos atrás. E o primeiro smartphone nasce em 2007, quando nasce de verdade a era mobile. E antes disso, a publicidade digital era basicamente feita em grandes portais na internet, nos sites, nos blogs, nos vlogs naquela época, um monte de tractana que provavelmente já se tornou obsoleta, de um mundo que provavelmente vocês nem viram acontecer. Nessa época, a publicidade digital basicamente requeria dos estrategistas um olhar muito mais de mapear a experiência do usuário nesses grandes portais. Os estrategistas digitais, eles se tornavam especialistas nos canais digitais. Quando isso acontecia, os estrategistas não aprendiam somente como anunciar ou trazer uma mensagem de uma marca dentro desse portal, mas também cuidavam de toda a navegação do usuário naquele portal. É mais ou menos nessa parte da história que nasce o planejamento de conteúdo, a história da voz da marca para os canais de perfis sociais, o mapeamento da jornada do consumidor, pensando em múltiplos impactos em múltiplos canais, mapeando então as pessoas a partir da jornada da vida delas. Por isso que planejadores que tiveram boa parte da carreira deles no meio digital, eles conseguem trabalhar um consplaining, um plano de comunicação, trabalhar meios, mensagens, funções, definição de KPIs, olhar uma campanha de uma forma 360 graus muito mais fácil.
E se o planejador digital estava acostumado com esse lado da estratégia, o planejador offline estava muito mais acostumado com o outro lado da estratégia. Porque as agências tradicionais offline trabalhavam muito mais junto aos clientes na definição dos seus posicionamentos, na definição das suas marcas, na definição ali de como abordar o portfólio de produtos. E visto que lá para os anos 90 a psicologia já tinha se aproximado da publicidade, ajudando a publicidade a fazer as pessoas se apaixonarem pelas marcas, criarem identificação por essas marcas e gerar desejo e emoções, os planejadores mais tradicionais estavam muito mais acostumados, então, com essa parte de público, de insight, de comportamento. Tudo isso é estratégia. Mas, por conta da própria história da publicidade, os estrategistas, dependendo de como eles traçavam a jornada de carreira deles, eles acabavam trabalhando mais um lado da estratégia do que outros. E com o passar do tempo, tudo mudou, porque o mundo estava mudando. Basicamente, mais ou menos ali, quando o Zuckerberg decidiu que o Facebook não era só um canal de entretenimento e sim uma plataforma de mídia, mudou o algoritmo e definiu que as marcas que ali estivessem precisavam pagar para poder alcançar o seu público, gerou-se uma nova era. Boa parte dos canais digitais se transformaram definitivamente como plataformas de mídia e como plataformas de mídia começaram a gerar formatos de anúncio para dentro delas. Nesse momento, o planejador digital não tem só a função de desenhar canais e experiências dentro desses canais, mas tem a função também de definir como a publicidade se materializaria nesses formatos novos que estavam surgindo nos meios digitais. E uma outra grande mudança que também aconteceu nessa época, além dos principais canais digitais se transformarem em plataformas de mídia, uma outra mudança que aconteceu muito foi o avanço da era dos dados, da segmentação, da mensuração de resultados. O meio digital foi o primeiro que conseguiu oferecer para os anunciantes uma assertividade praticamente total da publicidade que eles faziam. Esses acontecimentos afetaram muito os anunciantes. Em primeiro lugar, agora o anunciante conseguia medir com muita propriedade a eficiência da sua campanha. Ele conseguia definir KPIs, objetivos, e realmente pagar o suficiente para alcançá-los, tendo certeza que iria alcançá-los. Além disso, um outro fato que tem potencializado muito mais também a entrada dos anunciantes no meio digital é exatamente a diminuição do investimento que eles têm. Principalmente depois da pandemia, muitos anunciantes, tanto no período da pandemia quanto depois dela, diminuíram absurdamente o volume de investimento que eles colocavam em comunicação. Quando você diminui o montante de investimento em comunicação, você tem que fazer escolhas melhores para poder de verdade alcançar os seus objetivos. E é nessa hora que os meios digitais conseguem se alavancar, porque afinal, se eu tenho pouco dinheiro, eu preciso aproveitá-lo ao máximo. E no meio digital eu consigo segmentar para poder aproveitá-lo ao máximo. Então muitos clientes começaram a digitalizar a sua publicidade para poder usar melhor a sua própria verba. E é aqui que você precisa entender muito bem o ponto da história em que chegamos. Porque é esse ponto da história que vai ajudar você a definir que tipo de carreira de estrategista você deveria tomar. O que tem acontecido nos últimos anos é que as agências offline têm percebido todas essas grandes mudanças e se aproximado da publicidade digital, porque também muitos dos seus anunciantes começam a querer fazer publicidade digital. E você, como uma grande agência, você não vai permitir que uma agência digital vire uma segunda agência do seu cliente. Você vai ter grandes chances aí de aumentar a competitividade interna e, quiçá, perder essa conta. Então, a agência offline começa a contratar profissionais com expertise digital ou criar hubs de digital, de equipes digitais dentro da mesma para poder operacionalizar a estratégia digital dos seus clientes. E do outro lado, as agências digitais começaram a perceber que poderiam aumentar a fatia de trabalho dentro dos clientes onde elas atendiam apenas o digital. Elas também conseguiam ter profissionais que falassem de marca, que comprassem outros meios. E aí é onde
o olho aumenta em cima do bolo, não é verdade? Porque se a agência digital agora começa a comprar mídia offline, é onde está boa parte do investimento e da rentabilidade da agência, por que não? E é nessa era em que estamos, onde a gente começa a ver as agências híbridas nascendo, as agências integradas nascendo, ou seja lá o nome que estiverem dando por aí agora. Nada mais é do que a agência que começa a atender tanto online quanto offline. E outro movimento possível é também uma grande agência que está dentro de uma grande rede, pega uma agência offline grande, os seus clientes que querem digitalizar a publicidade, elas criam uma outra agência menor dentro da rede e passam a atuar de maneira conjunta, mas mantendo o dinheiro dentro da rede. Qual tipo de planejador, então, tem mais oportunidades nesse momento da história? Certamente não é o estrategista que só trabalha com offline, tampouco só o que trabalha com o digital. Nessa era híbrida, integrada, o estrategista ele precisa ser completo. Ele precisa entender tanto de offline quanto digital. Afinal, uma boa estratégia não é uma estratégia definida pelo meio, é a estratégia que o cliente precisa, respondendo ao briefing e ao objetivo que ela precisa resolver. Se essa estratégia vai ser melhor respondida nos meios offline, que a estratégia leve a resposta para lá. Se é no meio digital, também. Ou se na fase de awareness a gente deveria optar por meios offline e na fase de conversão puramente digital, que seja. Somente um estrategista que consegue enxergar a necessidade do cliente, independente do meio, é que vai conseguir construir uma estratégia adequada para esse cliente. Hoje não faz mais sentido você querer trabalhar só com marca, ou só com digital, ou só com redes sociais. Hoje faz sentido você trabalhar com estratégia, não importa para onde a estratégia te leve. Se você precisa fazer uma escolha hoje, que faça uma escolha por ser um estrategista completo. Aprender as duas coisas vai te trazer muito mais oportunidades na carreira. Primeiro, você vai conseguir procurar emprego e oportunidades em qualquer agência, seja ela offline, seja ela online. Da mesma forma, se a sua carreira hoje está concentrada em apenas um lugar, você consegue fazer um movimento de carreira para poder conhecer o outro lugar. Se você é jovem, você pode ir para uma agência digital, conseguir um emprego lá, depois se mudar para uma agência offline ou vice-versa, se capacitando para trabalhar numa agência híbrida que consegue olhar para a estratégia independente do meio, te dando por fim uma grande oportunidade de se desenvolver como estrategista por inteiro e não apenas pela metade, aprendendo a trabalhar com marca, com posicionamento, mas também com estratégia de meios, de canais, de mensagem. E cada vez mitos como o planejador offline ganha mais do que o planejador digital vai perdendo a força. Conforme as agências híbridas vão crescendo e conforme a necessidade de planejadores com expertise digital vai se tornando mais inerente, cada vez mais essa mão de obra passa a ser melhor qualificada e ter oportunidades maiores também. E sem dúvida, melhores oportunidades vai estar para o planejador que melhor planejar, independente do meio. Provavelmente esse sujeito vai conseguir ganhar os melhores salários, porque ele vai ser um perfil muito mais completo, conseguindo oferecer para qualquer agência onde ele entrar a melhor visão estratégica para responder o problema do cliente. Tendo passado para você boa parte da história tal qual eu a vi acontecer no meio digital e no mundo da publicidade, agora eu quero dar para você algumas dicas, principalmente para você aí que quer experimentar os dois lados da moeda ou quer fazer uma transição de um meio para o outro, ou se tornar um planejador mais completo, o que você precisa fazer ou como você pode se preparar para ter oportunidades nesse sentido. Então, eu joguei aqui no Google Slides que essas dicas que eu vou dar agora para você ver, e se você quiser revisar, pode acessar o nosso Google Slides, o link está aqui na descrição, é só ir lá que você vai ter acesso a esse material e também a todo o material que eu acabo mostrando aqui nas aulas aqui no YouTube. Você vai encontrar um material no Google Slides, é só pegar o link na descrição, tá fácil, tá na paz, é só estudar junto comigo. A primeira dica que eu dou é busque estudar cases de estratégia do meio que você precisa estudar mais. Então, por exemplo, se você é um estrategista digital e quer conhecer um pouco mais de como trabalhar o meio offline, cara, busque por cases, seja em Cannes, seja no UF, enfim, você pode consultar o acervo de muitos prêmios que oferecem os videocases, que oferecem os materiais
de estudo, as pranchas detalhando ali os cases. Você pode pegar esses cases, fazer uma espécie de engenharia reversa, estudando ali, entendendo, cara, como é que essa marca comunicou nesse meio offline, por que ela escolheu esse meio, o que está por trás, qual é a escolha de formato, qual é a escolha de mensagem, qual foi a escolha criativa. Estude um pouquinho a partir de case. Da mesma forma, se você é um planejador típico offline, quer estudar melhor como fazer uma estratégia de redes sociais, uma estratégia de canal, como tirar um proveito de mídia segmentada, reimpacto e etc, etc. Cara, busque esses cases, entenda como eles foram construídos, entenda o que está por trás deles, faça essa engenharia reversa. Isso vai começar a mostrar para você o caminho das pedras de como você pode construir uma estratégia nesse outro meio que você ainda não está familiarizado. Outra coisa muito importante, você sempre vai ver eu repetindo essa dica aqui num vídeo, aqui no outro ali, converse com as pessoas. A maioria dos publicitários são extremamente abertos para bater papo, marcar uma conversa, uma cerveja, um pãozinho com café antes de entrar na agência, seja o que for. Cara, busque conhecer pessoas do mercado que trabalham do lado que você ainda não está. Se você quer conhecer um pouquinho mais de offline, busque marcar um papo com quem já trabalha ali. Se é do lado digital, busque encontrar essas pessoas. Peça para elas referências, livros, estudos, cases preferidos, materiais que elas possam compartilhar ou dicas e instruções de como você pode se desenvolver para você ficar pronto para fazer esse movimento de carreira quando chegar a hora. Emendado com esse, eu vou para a dica de você pedir modelos, obviamente não confidenciais, que essas pessoas possam compartilhar com você. Ajuda muito você conseguir ver uma estratégia feita para um meio que você ainda não conhece, ver quais foram os modelos, as matrizes, as tabelas, o processo, a jornada de desenvolvimento que foi feito e que você ainda não conhece. Ver material de outros estrategistas ajuda você a iluminar esse caminho aí de aprendizado. Então, sempre que possível, peça por material obviamente que não divulgue nada estratégico de nenhum cliente. Às vezes um material velho, datado, mas que consegue ilustrar para você a lógica estratégica de como as coisas foram montadas. Talvez isso possa ser compartilhado. Peça materiais para estudar, para você ver e para você aprender cada vez mais. E a última dica possível é exercite isso criativamente. Se você tem um cliente que só trabalha meios digitais, se pergunte, cara, como é que eu levaria essa estratégia para o rádio? Como é que eu levaria a estratégia para a televisão? Como é que eu faria um merchan dessa campanha aqui? Independente se ele tem verba ou não, você sempre pode estudar e usar os briefings verdadeiros que você tem, que você recebe, para poder fazer cenários possíveis ali de comunicação. Se for pertinente mostrá-los ao cliente, mostre, pode ser super interessante ver o feedback dele de uma estratégia que você quis definir. Ou se levar para o cliente pode ser uma decisão ruim ali, o seu chefe pode falar, cara, não vou mostrar isso porque não faz sentido. Mostre para o seu chefe. Mostre para alguém que talvez tenha essa experiência mais plural da estratégia e peça para ele te orientar, te dar uma mentoria de como vocês responderiam aquele briefing numa estratégia de canais um pouco mais completa e mais 360. Eu tenho certeza que se você tiver um bom mentor chefiando aí a sua jornada estratégica, ele certamente vai parar do seu lado, vai te ensinar, vai desenvolver com você, vai te dar dicas para você aprender, mesmo que não seja uma entrega da agência. Tendo essas dicas dadas, missão cumprida, guarda para você esse pensamento. Não importa muito se você só trabalha com offline ou se você só trabalha com digital. O que importa é você saber fazer estratégia, independente do meio. Um estrategista tem que saber fazer estratégia para responder às necessidades do cliente, às necessidades daquela marca, independente do meio. Se tudo que você faz só serve em um meio, você tem que se perguntar o quanto você consegue de verdade fazer estratégia. Guarde esse conselho de hoje, guarde essa visão para o desenvolvimento da sua carreira e você vai ser um estrategista de alto nível quando você conseguir planejar também em alto nível, fazer estratégia em alto nível. Busque o máximo de experiências que você possa ter para poder se desenvolver e ter maiores oportunidades. Beleza?
Curtiu? Quer acompanhar? Não quer perder o próximo vídeo? Quer estudar estratégia comigo? Segue a gente aqui, dá like no vídeo se você gostou, compartilha, manda para alguém, comenta aqui embaixo. Vamos estar junto, vamos se evoluir enquanto estrategista. Até mais!